estou querendo abusar da boa vontade de um dos nossos participantes. Nós estamos comentando aqui a respeito da demonstração financeira da Renner, e o Alexandre Tavares está aqui conosco. Então, tudo bem, Alexandre? Eu quero abusar da boa vontade dele. E, Alexandre, se você quiser comentar um pouco, por favor, se puder comentar para a gente, por favor, um pouco a respeito dessa questão de como foi a divulgação de vocês, essa questão de entrar na conciliação, falar um pouco do processo de vocês, como foi, né? Como a gente acabou comentando aí a respeito da demonstração financeira de vocês. Acho que vai ser interessante a gente te ouvir um pouco aí. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom, obrigado aí pela oportunidade aí de estar compartilhando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Tá. Pois é, contribuindo aí para essa discussão, né? Eu acho que eu poderia falar um pouquinho como que a gente conduziu aqui internamente com os auditores essa discussão aí e até mesmo a forma que a gente procurou trazer com mais clareza, com mais detalhamento essa questão tão nervosa que foi ao longo desse ano, né? Dessas discussões, ainda mais a gente adotando um modelo que não era o preferido, né, dos auditores, né? E eles sempre deixaram isso muito claro, mesmo que tivesse uma previsão clara ali de política contábil no ofício da CVM, né? Então, nós tivemos que fazer uma construção interna, né, do ponto de vista técnico, acadêmico, né, conceitual e econômico também, né. Então, acho que eu posso comentar um pouquinho como é que nós conseguimos conduzir isso, até porque a nossa divulgação, ela foi, do nosso segmento, pelo menos, a primeira, né. Então, a gente tinha pouco tempo para digerir aquelas informações mais recentes ali do ofício da CVM de dezembro, né, de 18 de dezembro. E aí depois a gente levou um susto ali naquele ofício de janeiro de 2020, né, que foi no dia 5, se não me engano, de fevereiro, nós divulgava no dia seguinte, né. Eu digo, só que falta ter alguma informação complementar que tivesse modificando, né, alguma coisa do ofício anterior. Então, ali a gente teve um susto, mas graças a Deus ele acabou só complementando e reforçando pontos que eu acho que até foi fruto de uma call que a Brasca fez junto com o Ibracon e também outras empresas convidadas com a CVM, que foi em janeiro, que foi com o intuito de elucidar realmente alguns parágrafos do ofício que a gente já tinha circulado pela CANC da Brasca, um entendimento, e junto com o professor também, de que havia 3 opções, né, de política, e o Ibracon tinha algumas dúvidas, tinha conversado com a CVM também em bastidores e parece que não tinha ficado claro. E aí eles nos convidaram para fazer uma reunião conjunta, né? Eu acho que essa o senhor participou também, né, professor? Da CVM, né? Sim. E ali eu acho que ficou ainda mais claro que o direcionamento que a gente estava tendo sobre o resumo das 3 opções era aquilo mesmo. Veio um item adicional que não estava muito claro, né, no ofício, que era a questão de fazer o estudo, né, de materialidade em relação ao modelo da CVM, que ela categorizou como benchmark. Então, acho que digerir todas essas mudanças, né, sabendo que a gente teria mais informações complementares para colocar em nota explicativa, fazer um cálculo de materialidade, né, tendo pouco tempo e ao mesmo tempo não conseguindo recalcular todos os contratos, né, para o modelo que a CVM estipulou como benchmark, do qual ele seria o parâmetro para avaliação de materialidade ou relevância, foi realmente bem desafiador. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos que encontrar um critério confiável, né, para que a gente pudesse convencer também o auditor, porque esse estudo de materialidade ele é interno, né, entre a companhia e o auditor. Então, foi bem desafiador, né? Então, a gente já vinha conversando abertamente, né, com sócios da auditoria ao longo do ano inteiro, né, porque nós mantivemos essa posição em todos os trimestres.
E aí, naquele momento, eu digo para vocês assim que como é que a gente resolveu essa situação, tá? Naquelas últimas semanas ali, já final de janeiro, início de fevereiro, que era a proximidade da nossa divulgação, a gente trocou alguns e-mails assim com propostas, né, de nota explicativa em relação à política contábil, em relação a comparativos, e começou a dar tanta alteração que a gente chamou o sócio para cá, a gente entrou numa sala e nós começamos a escrever juntos, né? Porque tinha coisas que nós não concordávamos em deixar de divulgar, né? A gente entendia que tinha informações que eram importantes a gente divulgar e, ao mesmo tempo, tinha situações que o auditor não queria dar muita abertura. Então, a gente teve alguns debates aí técnicos e acabamos, né, convergindo para um modelo que atendia os dois lados. Um exemplo disso, professor, até a gente conversou sobre isso, era a questão do CPC 26, né? Inicialmente, como é que nós vamos chamar essa nota, né, voltada para atender o critério do CPC 26, né? Então, a gente inicialmente até queria trazer abertamente, né, informações adicionais requeridas, mas aí o auditor trouxe outras sugestões, não queria deixar tão latente esse aspecto, e a gente acabou indo por um caminho que a gente está dando a informação do CPC 26, mas como informações adicionais requeridas, sem diretamente chamar o CPC 26, né, mas atendê-lo. Foi essa roupagem que a gente conseguiu flexibilizar, ajustar, mas dar a informação que era necessária, né? Nós tivemos também que chamar uma reunião emergencial com o nosso comitê de gestão e risco do conselho para atualizar eles sobre estas novas variáveis, sobre o estudo de materialidade que a gente teve que fazer para que eles pudessem dar anuência, né, em relação às diferenças, né? Então, isso é uma governança interna e também seria necessário para que a gente pudesse, no segundo momento, né, debater com o auditor e ter também o entendimento deles, né? Eu acho que um argumento assim, que nós utilizamos, que ajudou bastante a gente poder passar essa fase aí, né, de mostrar as diferenças e classificá-las, né, como pouco relevantes, foi que os auditores eles já estavam fazendo um cálculo, e eu acho que para todas as empresas eles estão fazendo o cálculo da diferença da inconsistência do fluxo de caixa com a adoção da taxa nominal com fluxo real, né? Existe uma diferença que todos conhecem, é matemática, e eles também. Então, internamente, eles já vêm calculando por empresa quanto que isso representa no passivo, né? E essa diferença é muito maior do que a diferença do modelo da CVM para qualquer um dos outros modelos, principalmente para o real-real. E aí a gente usou isso, né? Como eles já vêm afirmando, né, que para quem está mantendo o modelo da taxa nominal para o fluxo real, que essa diferença para fins de balanço é imaterial, quando nós fizemos o comparativo da CVM, que aí a gente fez uma extrapolação ali com algumas safras de contratos e taxas e tal, é evidente que a gente chega com uma diferença muito menor, né? E a gente usou isso também como argumento, né, de dizer, olha, a diferença que vocês já têm sustentado para fins de arrendamento da inconsistência do fluxo de caixa é muito maior do que isso, e vocês têm dito que não é material. Então, essas diferenças aqui, principalmente do resultado, elas são temporais, né? Quando chega na metade do contrato, elas já começam a ter um efeito nulo, inclusive. E aí, como a gente até observou na call com a CVM, nós teríamos que olhar a relevância como um todo, né? E não olhar um período específico, olhar também não só resultado, mas também ativo e passivo, né? Então, acho que foi todo esse montante aí de argumentos que a gente conseguiu mostrar quanto que isso representava do lucro líquido, quanto que isso representava do EBITDA, quanto que isso representava da receita líquida, e aí esses montantes, né, eles ficaram inexpressivos, né, olhando esse contexto geral. E aí, com base nisso, a gente aprovou internamente, e até no parecer, se vocês observarem, eles colocam, né, claro que aí no parecer eles colocam a opinião deles em relação ao modelo que seria da literalidade da norma, né, que é o modelo taxa nominal com fluxo real, que ali a diferença é maior, né, principalmente no passivo. Mas ainda assim eles informam que é imaterial, né? Então foi
Foi dessa forma que a gente conduziu, sempre com uma discussão muito firme, assim, tecnicamente e aberta, e a gente acabou construindo juntos, né? Eu acho que esse foi o segredo, assim, né? Bastante comunicação, o sócio estava aqui com a gente, escrevendo as coisas. Eu acho que isso ajudou bastante a gente ganhar o tempo que a gente precisava para a divulgação, tirar as dúvidas, passar o conforto de que o nosso cálculo de materialidade era consistente, né? E eu acho que dessa forma que a gente conseguiu colocar o máximo de informações que a gente julgava ser informações importantes para o mercado como um todo, né? Para contribuir com todas as discussões que a gente teve ao longo do ano. Perfeito, Alessandro. Alexandre, obrigado. Professor, acho que quer colocar um comentário, né, professor? Desculpa. Só tenho que parabenizar, porque o Alexandre foi uma das pessoas que mais batalharam nesse período todo, né? E brigando e assumindo posições, mas assumindo, vamos dizer assim, todo um ambiente de discussão e não de polarização, né? E ele teve muita habilidade nessa negociação toda, que, aliás, ele demonstrou pelo que fez na própria empresa, né? E conseguiu, inclusive, fazer tomar essa atitude de fazer o que eu acho que deve ser feito, né? Que é o fluxo real, taxa real, tá certo? E acabou conciliando tudo. E realmente uma maneira muito delicada de falar do CPC 26 né? E tudo. Eu só tenho realmente a parabenizar o Alexandre. Eu acho que não tenho nada mais a comentar sobre isso, não. Obrigado, professor. Eu acho que também, eu acho que junto com os demais colegas da Lacan, que o professor também participou ativamente, né, como acadêmico também, contribuindo, somando para essas discussões com argumentos que inclusive foram frutos, né, das discussões que nós tivemos na CVM, que foi fruto também de posições da CVM no ofício, aberturas, né, para as empresas poder trabalhar com a sua realidade econômica, com a realidade dos seus contratos. Eu acho que, além dos demais colegas também que contribuíram para a construção deste cenário, onde a gente queria uma estabilidade maior, de uma previsão normativa, né, no que foi o ofício, eu acho que o professor teve também uma contribuição e uma dedicação voluntária para essa causa, que foi muito importante. Eu também aqui agradeço pelos reconhecimentos, mas eu tenho que reconhecer que tivemos a ajuda de mais colegas e o senhor também foi fundamental aí, com seu tempo e dedicação para nos apoiar a construir isso tudo aí, que é a base agora das divulgações, que cada empresa no seu modelo está se posicionando, né? Então, da minha parte, obrigado também.